Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, estou sem o Pepe porque ele não respondeu minha mensagem. Deve estar de férias. As férias de Rafael Futirinhas começaram novamente. Então vamos sem o Pepe hoje. Vamos falar da convocação da seleção brasileira, tá? O Dorival Júnior convocou hoje às 11 da manhã a lista de convocados para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, tá certo? Achei até curioso não ter o Neymar. Pô, mas o Neymar não tá jogando, mas ele volta agora, né? Ele volta agora. Não sei se há tempo de estar apto fisicamente para os jogos das eliminatórias, né? Deixa eu só confirmar a data. Quando são os jogos do Brasil? Dia 6 de setembro. Ah, não dá. Tá muito em cima, não daria para Neymar, não. Dia 6 de setembro no contra o Pegueiga e dia 10 contra o Paraguai em Assunção. Então, muito em cima para o Neymar estar disponível mesmo. Então, só na outra convocação para as próximas rodadas da seleção, né? Jogar na eliminatória. Enfim, o Dorival listou alguns jogadores e chamou atenção algumas ausências, né? O Gabriel Martinelli, o Bremer, o Andreas Pereira, que achei muito injusto não tá na lista, né? Inclusive na estreia da Premier League jogou pra caramba contra o United, mas não foi convocado. Mas alguns nomes aqui me agradaram sim, tá? A gente vai comentando nome a nome aqui e vamos, né, colocando a nossa opinião em cima disso e você vai opinando aí nos comentários também. Só pedir pra você se inscrever lá no canal de Reacts, o link tá aqui. Eu fiz um último vídeo sobre o Silvio Santos, tá? Esses dias eu não consegui fazer Reacts porque eu fiz muitas reuniões, cara. A gente tá com muitas reuniões, muitas coisas atarifadas mesmo, assim, que estão tomando muito do nosso tempo. 3 dias dessa semana eu cheguei em casa e eu simplesmente apaguei, cara. Eu não consegui fazer outra coisa. Então, peço desculpa, mas já já voltam os conteúdos normais lá no canal de Reacts. Mas é por causa disso, tá? Muita coisa acontecendo. Coisas boas vêm por aí pra quem tá acompanhando a gente. Vem muita novidade boa aí pro Futirinhas, cara. Muita mesmo. Então, agradeço todo mundo que sempre torceu pela gente, tá? De verdade, muito obrigado, tá? Se você quiser participar da rifa, o link tá aqui também, tá bom? Futirinhas.net, 40 mil reais em action figures, e 10 mil pro primeiro colocado em mais números, 9 mil pro segundo, 8 mil para o terceiro, o link tá aí na descrição, participe, tá? Adquira seu número aí ou vai em futirinhas.net. Bom, vamos falar aqui da lista de convocados, depois a gente vai analisando. Os goleiros convocados, o Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr agora, né? O Bento saiu do Atlético Paranaense e foi pro Al Nassr, e o Ederson do Manchester City. Laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Zagueiros, Lucas Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Meio-campistas, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. Rodrigo novamente convocado como meio-campista, tá? Atacantes, Hendrick do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, grande novidade, Luiz Henrique do Botafogo também ótima novidade, Pedro volta à seleção do Flamengo, Savinho do City e Vinícius Júnior do Real Madrid, tá? Que eu não gostei? Eu convocaria um outro goleiro, tá? Eu deixaria o Alisson um pouco fora. Não porque eu acho o Alisson ruim, não acho. Eu acho o Alisson um grande goleiro, mas eu acho que a imagem dele tá muito arranhada com o torcedor. Eu acho que é hora de dar uma afastada, tá? Preservar até o próprio Alisson das críticas e tal e voltar a um outro momento. Então, eu colocaria um outro goleiro, o Léo Jardim, o João Ricardo do Fortaleza, daria chance para um outro goleiro, o próprio Rafael do São Paulo, que é o terceiro nome aí, o quarto nome na lista do Dorival, tá? Mas deixaria o Alisson fora um pouquinho e iria com o Bento de titular, né? Mas provavelmente o Alisson será o titular do Dorival Júnior. O ponto que mais me incomodou, os dois laterais, o esquerdo e o direito. O Danilo, convocado novamente. Eu acho que o Danilo. Cara, já deu de Danilo. De verdade, sou fã dele, gosto dele, acho um ótimo jogador, mas pra seleção acho que chegou no limite. Até pela situação da Copa América, daquela briga com o torcedor, pesa muito. Eu acho que o Brasil tem outros nomes aí. O próprio William do Cruzeiro tá fazendo uma temporada espetacular. Tá numa temporada muito boa, jogando muito bem. É um nome que poderia ser levado em consideração pelo Dorival, tá? Até o Wanderson, o Dodô, tem outros nomes aí de laterais direitos que poderiam ser convocados e o Daniel volta a insistir no Danilo. Não sei se para ser o capitão do time, como se a liderança dele fosse tão primordial desse jeito, mas enfim, o Danilo foi convocado novamente, sou contra, eu acho que ele não vai até a Copa do Mundo, eu não sei porque essa insistência no Danilo, mas o Dorival convocou e beleza. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana até
sou a favor da convocação. O Wendel já tenho minhas restrições, tá? Eu não acho o Wendel, mesma coisa do Danilo, não acho ele um jogador ruim, mas eu também acho que é um jogador que não vai pra Copa do Mundo. Tem outros laterais aí que o Dorival poderia chamar, né? A gente vive falando do Caio Henrique, eu acho que o Caio Henrique é um nome interessante, tá? Merece uma chance de novo, ser convocado, ser testado, ser colocado em campo. Carlos Augusto, enfim, tem outros laterais que poderiam receber alguma chance e o Dorival insiste no Wendel, mas tudo bem. Vamos passar para o próximo setor. Na zaga, eu gosto muito do Bremen, então eu sou suspeito para falar, tá? Eu não convocaria o Marquinhos, por exemplo. Também acho que o Marquinhos já deu de seleção por um tempo. Embora eu ache ele um grande zagueiro, tá? Eu prefiro o Bremer que o Beraldo também. Embora o Beraldo seja um zagueiro canhoto, o Dorival gosta, né? Então ele tem dois zagueiros destros, dois canhotos aqui. O Beraldo é canhoto e o Gabriel Magalhães também é canhoto. Então, assim, ele tá convocando dois zagueiros canhotos e dois zagueiros destros. O Bremer é destro, então ele competiria aqui com o Militão e o Marquinhos. Enfim, eu levaria o Bremer, tá? Gosto muito dele. Meio de campo, André. Bom, o André é um grande volante, tá? Acho ele um ótimo jogador mesmo. Acho mesmo, um grande jogador. Mas eu não acho que a fase é tão boa para uma convocação, tá? Embora é aquela coisa de confiança. Mesma coisa para mim vale para o João Gomes, tá? Não levaria o João Gomes. O João Gomes não se apresentou bem na seleção brasileira. Eu acho que todos esses jogos de seleção que o Dorival comandou, o João Gomes talvez tenha sido o que mais oscilou junto com o Paquetá. Então, nessa convocação, eu não levaria os dois. Não levaria nenhum dos dois, tá? Deixaria de fora. Levaria o Andreas Pereira de novo, tá bom? E levaria o Matheus Pereira, o Andreas e o Matheus Pereira, tá? O Matheus Pereira não está nessa lista aqui para mim, é uma grande ausência, porque tá fazendo por onde merecer uma convocação, tá jogando muita bola. E aí existe todo um preconceito que o torcedor vai ter, vai apontar e que vai fazer sentido, cara. Por que não esses dois jogadores do Cruzeiro, principalmente o William e o Matheus Pereira? O que eles estão fazendo para não merecer uma convocação? Por que os olhos se voltam só para São Paulo e Rio de Janeiro? Sabe? É, tem o Bahia também, que tem jogadores em destaque aí, como o Caio Alexandre, o Jean Lucas, sabe? O Cauli. Tem jogadores em destaque no futebol, do futebol no Bahia também. E não tem uma visão ali, cara. É complicado. Fortaleza mesmo é um grande exemplo com ótimos jogadores, tá? Né, o João Ricardo, principalmente, eu acho que faz por onde merecer uma convocação. O goleiro do Fortaleza, que tá numa temporada espetacular. Sabe? Mas então, assim, teria outros nomes. O Matheus Pereira não tá aqui. E o Rodrigo convocado como meia. O Rodrigo seria convocado por mim também, obviamente. Mas dá para apontar que tem um preconceito de jogadores que não são do eixo Rio-São Paulo para a convocação, porque o Matheus Pereira e o William não estarem nessa convocação para mim é muito grave, cara, muito grave mesmo. Eu levaria os dois de olho fechado, estariam na minha primeira lista, assim, com muita tranquilidade, pela temporada que eles estão fazendo, pelo merecimento que eles estão tendo de receber uma convocação para a seleção, cara. O Matheus Pereira é numa posição extremamente carente e o Dorival Júnior, nessa escolha aqui, eu acredito que ele chamou o Gerson para ser mais um meio ofensivo, tá? Mas nessa convocação aqui, meia mesmo, ele só convocou o Paquetá meio ofensivo, camisa 10. Tá? O Rodrigo é um cara que vai se adaptar à função e o Gerson também, porque o meia mesmo aqui é só o Paquetá. Ele tá abrindo mão de uma posição extremamente carente de novo na seleção brasileira. O que dá a entender aqui, que se ele não fizer isso, tomara que ele não faça, que ele vai arriscar de novo com o Rodrigo de falso 9. Sabe? É preocupante, tá? Outra ausência sentida é do Rafinha, né? O Rafinha que foi bem na Copa América, querendo ou não, foi um dos melhores da seleção brasileira, embora a seleção não tenha jogado bem. O Rafinha até tweetou lá, né? Até soltou uma foto dizendo trabalha em silêncio para colher os frutos, aquela coisa toda, esperando uma convocação. Acho até que merecia, pelo que ele apresentou e pela fase que ele tá tendo no Barcelona. Acho que até merecia, tá? Mas sou contra a não convocação dele também, porque eu acho que os dois nomes que foram chamados são jogadores que estão fazendo por onde também merecerem uma chance. O Estevão e o Luiz Henrique. O Estevão pela temporada, o Luiz Henrique pelo momento, né? O Luiz Henrique vem de, sei lá, 2, 3 meses pra cá em crescimento, em altíssimo nível, jogando muito bem, sendo um cara extremamente importante e decisivo para esse Botafogo que tá jogando muita bola. Então, a convocação do Luiz Henrique, ela é muito merecida. A do Estevão, também acho que é merecido. O Estevão apareceu como um fenômeno. E essa coisa esse lado eu tenho que elogiar o Dorival. Um técnico de seleção brasileira não pode fechar o olho para um eventual fenômeno aparecendo, tá? E quando eu digo fenômeno, não é comparando ao Ronaldo, porque as pessoas acham que falar fenômeno é só o Ronaldo. Não. Fenômeno é um acontecimento, tá? Potencial de fenômeno quer dizer que ele vai ser.
Porque potencial de fenômeno o Endrick tem, o Vitor Roque tem, o Estevão também tem. Se eles serão, a gente não sabe, mas é um potencial. Então, assim, quando aparece um jogador que chama muita atenção, muito jovem, fazendo diferença, e o Estevão é o principal jogador do Palmeiras na temporada, ele é, tá? Com 17 anos, ele é o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Você tem que ter a visão e chamar o cara. Você não pode simplesmente abrir. Ah, ele tem que queimar. Ele tá queimando etapas. Ele tem que ir pro sub-17, depois pro sub-20 e se merecer a seleção principal. Não acho que é assim. Eu acho que um jogador que faz por onde, e já sendo profissional, né? O Estevão já é profissional, já é o principal jogador do Palmeiras, já tá vendido pro Chelsea, já é um jogador, já é uma realidade, ele já está acontecendo. Você vai fechar o seu olho para esse jogador só porque ele vai queimar etapas, ele não deveria queimar etapas, né? E a gente sempre usa o exemplo do Lamine Yamal. Será que na seleção brasileira o Lamine Yamal teria minutagem que ele teve na Espanha? Será que na seleção brasileira o Lamine Yamal seria titular na Copa América? Ele teria a chance de jogar como ele teve na Espanha, onde foi primordial, importantíssimo no título da Eurocopa pela Espanha? Então a gente fica aqui, né? Coisas que o Brasil sempre teve além dos europeus, a gente passou a copiar as coisas ruins e deixou de valorizar as coisas boas que a gente sempre teve aqui. Então aqui é o meu elogio ao Dorival, porque a convocação do Estevão, ela se faz por merecer, tá? Se ele vai bem ou não, eu não sei, mas eu acho que é uma convocação merecida. A do Pedro também, o Pedro merecia essa convocação, já devia ter ido na Copa América, já devia ter jogado os amistosos que o Dorival assumiu ali contra Inglaterra e Espanha. Eu acho que ele é o 9 da seleção, mesmo que ele não tenha performado, porque a galera gosta de falar, ah, mas não jogou nada na Europa, lá na Fiorentina ele não jogou bem. Pô, meu irmão, os caras tá fazendo 40 gols por temporada aqui, você vai abrir mão de um cara desse porque na Fiorentina ele não foi bem, cara. Sabe? O Edmundo também na Europa não foi bem. Não era jogador de seleção? Não foi bem na Europa, cara. Não era jogador de seleção? Era jogador de seleção, então tem que usar. Você tem que convocar, você tem que valorizar esses atletas que aqui fazem diferença. Do mesmo jeito que Estevão, Luiz Henrique e Pedro mereciam a convocação, e ela achava muito, muito justas, o Matheus Pereira e o William também mereciam, tá? Então, assim, também acho que eram convocações justificadas e muito justas. Fico triste que não receberam essa chance, porque mereciam. Ainda mais, assim, o Matheus Pereira para mim é o ponto mais importante, mais focado aqui, porque ele é de uma posição extremamente carente, ou seja, o Dorival Júnior, ele abriu mão do Andreas Pereira, que é um jogador da função, meio ofensivo, que fez uma estreia muito boa na Premier League, jogou muito bem mesmo contra o United, tá? Apesar da derrota do Fulham, ele criou 6 chances claríssimas de gol contra o United, que os jogadores do Fulham enfiaram no rabo, né? Mas ele criou essas chances, né? Então, assim, é um jogador de uma função extremamente carente na seleção. O Dorival abriu mão. O Dorival abriu mão desse cara e não convocou um cara pro lugar dele, né? Então, assim, para mim, os dois escolhidos, se forem meias, camisas 10, eram o Andreas Pereira e o Matheus Pereira. Os dois meias que eu convocaria. O Paquetá estaria fora da minha lista, tá? Até por toda a situação que a gente já falou várias e várias vezes que ele tá passando, e eu acho que a cabeça dele entra em parafuso. E na seleção brasileira ele não está rendendo. Nem nos amistosos contra a Espanha e Inglaterra ele foi bem, apesar de ter feito o gol contra a Espanha de pênalti, e nem na Copa América que ele foi realmente muito mal. Então assim, eu não convocaria nesse momento, tá? Acho um grande jogador, acho que tem potencial de ser jogador de seleção, acho que tem potencial de ser jogador para a Copa do Mundo, sim. Eu só tô falando de momento. Nesse momento eu não convocaria o Paquetá, convocaria o Andreas e o Matheus Pereira, tá? Esses seriam os meus dois escolhidos. Mas aqui é a lista do Dorival Júnior, tá? Eu quero saber a sua opinião, se você concorda com a lista, se você não gostou de algumas coisas, se você tem certas restrições aqui, né? O que você espera desses confrontos contra Equador e Paraguai para as eliminatórias? Eu, de verdade, espero 2 vitórias, tá? E jogando bem. O Brasil não tem só que vencer, o Brasil tem que vencer e jogar bem pelos nomes que ele tem, tá? Acredito que essa seleção vai ser escalada da seguinte maneira: Alisson, Danilo e Wendel nas laterais, Militão e Marquinhos na zaga, apesar de ter zagueiro canhoto, ele vai botar os dois, tá? Militão e Marquinhos na zaga. Meio de campo com Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. Na frente, Savinho do lado direito, Rodrigo de falso 9 e Vinícius Júnior. Ele vai repetir o esquema que ele deu errado na Copa América. Eu acho que o Dorival vai fazer isso, tá? Embora eu ache que deveria ser diferente. Eu iria de Bento, de goleiro, Ian Couto e Guilherme Arana nas laterais, a zaga Militão e Gabriel Magalhães. Meu meio campo seria com Bruno Guimarães, Paquetá e Gerson.
tá? Esse seria o meu meio campo, desses que ele convocou. Na frente, Rodrigo, Vinícius Júnior e Pedro. Esses seriam os meus escolhidos. Eu escalaria a seleção desse jeito, tá? Diz aí sua opinião nos comentários, quero saber. Faz o cocô, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu.